Quem deve promover a educação moral? A família ou a escola? Ou, em verdade, serão as duas instituições? Ou seja, a educação moral deve ser promovida tanto pela família quanto pela escola. E o centro espírita? E os demais templos religiosos não entram nisso também? Vamos, então, conversar um pouco sobre isso, tentando responder essa pergunta. Afinal, quem deve promover a educação moral das novas gerações? E com o nosso olhar voltado principalmente para as crianças? A doutrina espírita é clara quanto a isso, ao nos dizer que o lar é a primeira escola e que os pais são os primeiros educadores das crianças. Que a família é o núcleo básico que forma a sociedade humana. Portanto, nós entendemos, à luz do Espiritismo, que a educação moral é prioridade da família. É a primeira instituição humana que deve trabalhar a formação do caráter e a correção das más tendências que o espírito esteja trazendo. Mas nós não dissemos aqui que a educação moral é exclusividade da família. Nós dissemos que é prioridade, porque, na verdade, a escola também deve promover a educação moral, em conjunto com a educação intelectual, com a aquisição de conhecimentos e a formação técnica. Mas a escola não é isenta de trabalhar a educação moral. E é possível. E essa possibilidade foi demonstrada na teoria e na prática pelo grande educador Pestalozzi, que viveu entre os séculos XVIII e XIX, e no século XIX, de 1805 a 1825, ele dirigiu o Instituto de Yverdon, na Suíça, onde ele aliou a educação intelectual com a educação moral. É a partir do trabalho de Pestalozzi que nós vamos ter depois o movimento das escolas novas, ou escolas democráticas, que vai se espalhar pelo mundo, com base no trabalho que Pestalozzi realizou. Pestalozzi dizia que a escola tinha que ser a segunda família da criança, que os professores tinham que ser os segundos pais da criança. Ele nunca afirmou que a escola deveria substituir a família e que os professores deveriam substituir os pais. Ele sempre afirmou que escola e professores deveriam ser como um lar, como uma família, que dá continuidade à família propriamente dita. E no Instituto de Yverdon, os pais, os avós, os responsáveis, eram convidados a acompanhar o processo pedagógico. Podiam estagiar dentro da escola, também aprendendo e auxiliando os professores. Então, a educação moral, ela também deve ser promovida na escola, mas é prioridade dos pais. Como está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, quando ficamos sabendo que a educação moral é missão dos pais e que estes responderão perante a lei divina pela sua promoção ou não promoção. E Allan Kardec, num artigo na Revista Espírita, em fevereiro de 1864, que ele intitulou Primeiras Lições de Moral na Infância, ele demonstra como a família precisa agir na educação moral dos seus filhos.
e que isso tem que acontecer na infância. E ele dá um exemplo bem clássico. Ele e a Amélie Baudet, sua esposa, estavam visitando um casal amigo que tinha uma filha. E esse casal amigo preparou um café, um bolo, e a mãe dessa criança estava para servir, quando bateram a porta e ela foi atender. E era uma criança pobre, mendigando um pedaço de pão. A mãe pediu que essa criança aguardasse, voltou para dentro, cortou o bolo, tirou uma fatia do bolo, colocou num prato e disse à sua filha para, por favor, ele entregar aquele pedaço de bolo àquela criança pobre que estava lá à porta. Mas sua filha se negou a fazer isso, porque disse que a mãe tinha feito o bolo para ela e para os convidados. Como que ela iria dar um pedaço do bolo para aquela criança maltrapilha, pobre, mendiga? Então a mãe, vendo que Allan Kardec e Amélie Baudet estavam atentos à situação, disse assim: se você não entregar essa fatia de bolo àquela criança, eu vou pegar o bolo e vou dar a ela. E aí então a filha, mais do que depressa, pegou o pratinho com o bolo, o pedaço, né, com a fatia de bolo, e foi levar. A mãe, quando viu isso, olha para Kardec e Amélie e diz assim: viu como a nossa filha já sabe fazer a caridade? E Kardec diz: não, a filha aprendeu uma grande lição de egoísmo, de como ser egoísta, porque ela só deu a fatia do bolo sob a ameaça de perder o bolo na sua totalidade. Então ela não fez a caridade. Ela calculou que era menos ruim perder a fatia de bolo do que perder o bolo. Portanto, ela foi egoísta e vai levar isso para a vida. E que às vezes a escola não tem como corrigir. Portanto, a prioridade da educação moral, da sua promoção, é da família. O centro espírita, os templos religiosos de uma forma geral e a escola devem trabalhar junto com a família. Devem alicerçar esse trabalho que a família está fazendo da educação moral. Mas quando a família relaxa nisso e não promove a educação moral, nós temos o que estamos assistindo aqui na sociedade humana, de crianças violentas, egoístas, que só sabem olhar para si mesmas. E que naturalmente serão também jovens e adultos egoístas. E o egoísmo é a base de todos os vícios morais, e que somente a educação moral pode destruir. Portanto, em família, fiquemos atentos às crianças para corrigir as suas más tendências e promover prioritariamente a educação moral.